Chegamos a o que eu considero talvez uma das passagens de maior dificuldade de compreensão no Evangelho de Mateus. Capítulo 2, esse texto relata uma coisa incomum. Afinal, nós sabemos que Mateus está escrevendo para judeus. E ele vai usar o Antigo Testamento como fundamento para mostrar que Jesus é o Cristo prometido pelos profetas. Ele vai então sempre estar relacionando. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. E ele então vai encaixar Jesus de um modo bem claro, mostrando que ele preenche todos os requisitos para ser o Cristo, para ser o Messias. E interessante que Mateus ele não faz como Lucas, ao registrar que José e Maria ainda moravam em Nazaré, e que o nascimento, como foi que aconteceu lá, que o anjo chegou, e a questão do censo que foi feito, que tiveram que se deslocar. Não, Mateus ele não vai se preocupar com esses detalhes. Ele já passa direto, ele falou de José, que teve o sonho, o anjo apareceu, e aqui ele já mostra Jesus nascido, e Jesus está em Belém. Porém, o interessante aqui, ou talvez até intrigante, é porque quem é usado nesse momento como uma figura para destacar a glória do Senhor Jesus são magos que vêm do Oriente. Então isso já nos deixa de orelha em pé. Imagine para um judeu. Por que Mateus vai inserir no seu relato a visita de gentios a Jesus logo no início? Como alguns dos primeiros a irem contemplar Jesus não serem judeus, não serem as autoridades judaicas, mas serem estrangeiros, pessoas do Oriente, gentios, incircuncisos. Mais do que isso, ele apresenta essas pessoas como sendo magos. E nós sabemos que quando se fala de mago, para a gente é alguém que mexe com magia. E nesse caso ainda tem uma coisa ainda mais tensa, porque são magos que estudam os astros celestes. Então são magos envolvidos de alguma forma com a astrologia, de tentar compreender o que acontece quando um planeta faz assim, quando uma estrela aparece em tal lugar, o que é que isso tem a ver com o destino das pessoas. Então isso já nos chama a atenção, uma vez que o Antigo Testamento proibia a astrologia. O Antigo Testamento condenava qualquer tipo de ocultismo, qualquer consulta aos astros celestes, como se eles fossem divindades que regessem o destino dos homens. Isso o Antigo Testamento repudiava completamente. Assim como o Antigo Testamento colocava grandes ressalvas na proximidade de um judeu com um gentio, com alguém de fora. E nós percebemos que logo no início do Evangelho, no segundo capítulo, Mateus ele apresenta Jesus sendo adorado por magos, astrólogos, gentios. O que será que nós podemos aprender nessa passagem? Vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato
em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria e sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Um texto, no mínimo, intrigante para nós, em que essas pessoas vêm de um lugar distante, de um lugar remoto, para adorar o menino que ainda não havia sido anunciado que havia nascido em Israel. O que nós percebemos aqui, olhando esse texto que trata de um modo claro o que é a adoração, o que envolve a adoração, afinal, nós percebemos isso aparecendo 3 vezes. Primeiro os magos, dizendo que viram a estrela e vieram para adorar o menino. Depois Herodes, dizendo que quando eles souberem direitinho onde é que o menino está, avisem que ele também quer ir adorar o menino. E depois eles chegam até onde Jesus estava, e quando o encontram, prostram-se e adoram. O que a adoração envolve então? O que a adoração ela requer de nós? O que ela exige? A adoração não é uma coisa que você faz de qualquer jeito. A adoração não é uma coisa que você faz sem pagar nenhum preço. Você não oferece na adoração só o tempo que lhe sobra, o dinheiro que lhe sobra, a voz que lhe sobra, a energia que lhe sobrou da semana. Não. A adoração, ela exige a primazia. Ser um adorador é ser alguém que prioriza Deus e o seu reino. Ser um adorador é alguém que está disposto a pagar o preço, a abrir mão da sua vida. Envolve abnegação, envolve renúncia, envolve estar disposto a fazer com que o nome de Deus seja bendito e seja entronizado através dos nossos lábios, através da nossa vida, através do nosso comportamento, através dos nossos recursos, através do nosso tempo, através de tudo que nós temos. E nós percebemos nesse pequeno trecho das Escrituras como a adoração deve ser levada muito, mas muito a sério aqui. Em primeiro lugar, nós percebemos que o preço a ser pago pela adoração, que a abnegação que a adoração exige e que é demonstrado aqui, envolve determinação. Imagine você ser alguém que mora num país, você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem as suas coisas, e de repente, você se encontra nessa situação de ter que deixar tudo isso para sair atrás de uma pessoa que você não conhece, numa terra que você não tem direito a viver lá, e você vai para encontrar uma pessoa e levar alguma coisa para essa pessoa. É preciso ter muita determinação. Pessoas não fazem viagens para lugares que até têm vontade de conhecer por falta de determinação. Às vezes você tem desejo de conhecer Roma, conhecer a Grécia, conhecer Israel, conhecer os Estados Unidos, conhecer o sudeste ou o sul do país, conhecer algum outro lugar. Você tem saúde para isso, você tem condições financeiras para pegar um avião, para fazer tudo, tem o tempo nas férias, ou talvez já seja aposentado, ou alguma outra possibilidade, mas lhe falta a determinação. Lhe falta não só o planejamento, mas a capacidade de colocar esse planejamento em ação, de abrir mão de muita coisa que para você era importante, de sair da zona de conforto, de sair do comodismo, para poder enfrentar um novo desafio. Adoração é isso. Adoração, ela nos tira da nossa zona de conforto.
A adoração não nos deixa simplesmente na mesmice, num modo robótico, no modo religioso, acomodado, sempre como se não fosse requerido de nós nenhum esforço ou nenhum sacrifício. Isso não é adoração. Adoração requer esforço. O versículo 1 começa dizendo que Jesus nasceu em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes. E os magos vieram do Oriente para Jerusalém. Nós não sabemos quem são os magos, não sabemos quantos são os magos, não sabemos onde os magos moravam. O que o texto nos informa é que eles vieram do Oriente. Pode ser talvez da Arábia, mas provavelmente da Pérsia ou quem sabe da Babilônia. E eles vieram então para adorar Jesus em Jerusalém. Uma caminhada longa, numa estrada deserta, numa estrada perigosa, sem ter hotéis no caminho para serem abrigados, sem terem um ar-condicionado, sem terem um transporte confortável. Mas eles tinham a determinação de ir até onde o Senhor estava para adorar. Será que se todos soubessem que, devido a um problema elétrico que ainda não foi solucionado por parte da Enel, que está faltando vir para conectar um fio, se todos soubessem que estaria esse clima um pouco quente hoje à noite, todos teriam vindo com o mesmo ânimo? Será que se nós soubéssemos, talvez aí que teria até alguma coisa mais difícil para cultuar a Deus, seria um clima muito mais quente do que o que está agora, ou você teria que pegar uma chuva no caminho, ou que teria uma outra dificuldade para chegar aqui, talvez tivesse que vir a pé da sua casa para cá, isso seria um obstáculo suficiente para lhe impedir de adorar a Deus? Será que uma simples água caindo do céu? Será que ter que vir caminhando? Ou será que um clima que não é o que você talvez tenha em sua casa, talvez na sua casa seja bem mais frio do que aqui? Então, será que esses fatores são suficientes para lhe desanimarem de adorar a Deus? Se for, lhe falta algo muito importante, que é a determinação. Quando nós temos a determinação para adorar a Deus, não há nada que nos impeça, não há nada que sirva de obstáculo. E eu posso falar de 2 exemplos que podem nos lembrar disso, de como nada é difícil quando nós temos a determinação para adorar a Deus. Um exemplo talvez de Davi. Lembram quando ele foi adorar o Senhor? E aí então ele quer comprar um campo lá para poder adorar, e o dono do campo diz: não, o campo é seu, você pode adorar, e tem uma coisa, ainda dou os bois para você adorar. E Davi diz o quê? De modo nenhum. Eu não quero adorar a Deus, eu não quero oferecer a Deus nada que não me custe nada. Davi estava determinado a adorar a Deus. Ele não queria simplesmente fazer de qualquer jeito, fazer de um modo cômodo, fazer do modo mais fácil. E a adoração, ela requer esforço e sacrifício. Se para nós adorarmos a Deus no domingo de manhã, o acordar cedo, ou ter que deixar alguma outra atividade para vir, é um obstáculo, então nós não temos a determinação suficiente que é exigida para adorarmos a Deus. Se para virmos o domingo à noite, a gente só vem se tudo estiver fluindo, as mil maravilhas, se o dia em casa tiver sido uma beleza, se não tiver tido nenhuma discussão familiar, se todo mundo tivesse se aprontado cedo, se o clima não tiver com relâmpagos e trovões, se o transporte estiver tinindo, se qualquer obstáculo, qualquer coisinha dessa não tiver, eu já não vou adorar a Deus hoje não, eu deixo para ir outro dia. Assisto depois o que tiver na televisão, no YouTube. Cuidado. Onde está a nossa determinação para adorar a Deus? Se não tivesse como adorar a Deus aqui, fosse em Cariús, você não estaria disposto a ir a pé daqui para Cariús, se fosse preciso, para adorar a Deus nos cultos? Será que isso era um sacrifício grande demais para nós prestarmos à altura do que Deus é e do que Ele tem feito por nós? Você não, mas para lá não vou não, muito longe, cansativo, estrada estreita, não. O que será que para nós dificulta a nossa força de vontade de adorar a Deus? Esses magos vieram de longe. E é interessante que eles chegam em Jerusalém e eles começam a perguntar entre as pessoas: ei, cadê o recém-nascido, o rei dos judeus? Parece que na mente dos magos, todo mundo em Jerusalém sabia. Eu acho que eles imaginavam que quando chegasse, a dificuldade era conseguir ter acesso a esse menino.
Porque eles que são de uma terra distante estão vindo, imagina quem mora perto. Vai estar todo mundo em redor lá, a corte lá do rei dos judeus. E aí eles ficam tentando ver como é, onde é, e perguntam a uma pessoa diz, não sei. Rei dos judeus? Não, é Herodes? Não, é o recém-nascido. Herodes teve um filho agora, não sabia. Não, é o rei dos judeus. Como assim? Ele diz, ora, nós vimos, para eles parece uma coisa óbvia. Nós vimos a estrela dele, lá no Oriente. E então a gente veio, atravessou o deserto, a gente veio seguindo a estrela, a gente veio para cá para adorar o rei dos judeus. Nós então saímos de Jerusalém, saímos do Oriente e viemos até aqui Jerusalém, porque Jerusalém não é a capital de Israel. Então será que é aqui que a gente encontra o rei dos judeus? Ele está por aqui? Cadê ele? Onde é que ele encontra? Só que o versículo 1 diz que Jesus tinha nascido aonde? Em Belém da Judeia. E Jesus estava lá em Belém da Judeia. Belém da Judeia ficava 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seria talvez aqui para ilustrar como Araçás. Vamos imaginar que seria como daqui para Araçás e para o sul. E aí você então chegava lá onde estaria Belém. Era uma cidade pequena, um povoado pequeno, mas era marcante por ser a cidade de Davi. Era a cidade do rei Davi. E foi justamente ali que Jesus, descendente de Davi, herdeiro do trono, nasceu. Essa conversa então chega a Herodes, que os magos, vindos do Oriente, estavam procurando o rei, e no final do versículo 2 eles dizem qual é a finalidade. Eles não vieram para, pegando aí os dias atuais, tirar uma selfie com Jesus. Eles não vieram para poder dizer às pessoas que eles viram Jesus. Eles não vieram para ter uma experiência com Jesus. Eles vieram para adorá-lo. Isso é que é determinação. Eles se dispuseram a ir atravessar tudo aquilo que eles queriam adorar Jesus. Eles entendiam quem Jesus era. Ele era um rei, mas não era qualquer rei. Ele era o rei. E eles viriam de outros lugares da terra para adorar o Senhor Jesus. Isso chega a Herodes, versículo 3. E quando Herodes escuta isso, bem como não só Herodes, mas toda a população de Jerusalém, quando escuta isso, todos eles ficam o quê? Alarmados. O que, rei dos judeus? Que conversa é essa? Que história é essa? Imagina para Herodes. Herodes era o rei. E vamos falar um pouquinho dele para a gente poder entender. Nós estamos falando não de Herodes Antipas, de Herodes Agripa. Nós estamos falando de Herodes o Grande. Herodes o tetrarca. E ele era realmente o rei. Ele teve o título de rei. Esse título de rei foi dado a Herodes através de um grande amigo seu, Marco Antônio. Então Marco Antônio foi quem promoveu Herodes a rei. E Herodes podia se intitular rei dos judeus. Lembra que nessa época Israel era vassalo de Roma. Então estava debaixo do poder do Império Romano. Eles não poderiam ter um rei. Tanto é que depois o medo das lideranças, quando Jesus começa a ser aclamado como rei, é que Roma venha e destrua. Não podemos. Mas aqui, esse homem tinha o título de rei porque Roma concedeu. E Herodes não era um judeu, apesar de que ele se identificava como judeu. Ele queria se passar por judeu, mas ele não era. Ele era descendente de Edom, de Esaú. Então ele era primo dos judeus. E ele queria se identificar como judeus, mas era apenas uma forma de tentar ganhar a simpatia e a admiração do povo. O que ele está alarmado é porque se surge um rei dos judeus, como prometido no Antigo Testamento, e que pessoas de outros povos estão vindo para adorá-lo, isso representa para ele o quê? Uma ameaça. Afinal, agora, meu trono está ameaçado porque tem um outro rei. E não é um rei qualquer, é o rei dos judeus. E é um rei tão poderoso que ele tem estrelas para mostrar que ele está chegando. Tem uma estrela lá, anunciando que ele está vindo. Nós não vamos entrar no mérito dessa estrela. Não tem como nós sabermos como foi que ela surgiu, o que foi, não há essas informações. E nem adianta tentar buscar aí qualquer ensejo na astronomia para ver o que foi essa estrela. Foi um fenômeno sobrenatural que apareceu no céu para mostrar esse momento do nascimento do Senhor Jesus. E aqui a gente percebe que a história começa a enveredar por um outro caminho. Porque falta em Herodes a determinação para adorar o Senhor.
aquilo que sobra nos magos do Oriente, falta em Herodes como adorador. Ele não está preocupado com Jesus Cristo, com o rei dos judeus. Ele está preocupado consigo mesmo, com a sua posição, com a sua liderança, com aquilo que ele tem a perder caso apareça um novo rei aqui em Jerusalém. E então começa uma nova saga nesse momento. O versículo 4 descreve que Herodes começa então a convocar os principais sacerdotes e os escribas do povo para tentar saber onde é que vai nascer esse menino. Até então, parece que Herodes realmente está interessado em adorar o menino. Afinal, ele quer saber onde é que o Cristo vai nascer. Olhem bem a expressão que aparece aqui. Não é onde vai nascer um rei qualquer, é onde vai nascer o Cristo, o Messias, o ungido, o novo rei de Israel. Ele vai nascer aonde? E aqui nós percebemos que quando eles chegam e dizem, olha, ele vai nascer lá em Belém da Judeia, lá naquele território, e quando então ele nascer, ele vai ser o Cristo. A ideia é isso, que já estava prometido no Antigo Testamento. Miqueias 5:2 já havia anunciado, e tu, Belém Efrata, posto que pequena, entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele. Então, Miqueias já havia anunciado que o Cristo viria de Belém, uma cidadezinha pequena, uma vila, quase uma aldeia. E dali sairia o rei, que iria reinar não só sobre Jerusalém, mas iria reinar sobre toda a terra. Ele seria o rei dos reis. Diante disso, Herodes fica muito, mas muito preocupado, porque o perigo está a 8 quilômetros de distância. Ainda é um menino, então ainda está fácil de conter o problema. É mais fácil matar uma criança, talvez seja para alguns mais fácil matar um bebê no ventre ainda, do que ter que enfrentar as consequências por toda a vida, de deixar aquele ser viver. Então a ideia de Herodes qual foi? Então é criança ainda, vamos tentar resolver esse problema de um modo mais fácil. E aí nós percebemos que é necessário para adorarmos a Deus, para adorarmos a Cristo de modo perfeito, além da determinação, nós precisamos também da devoção. Não é só uma mente, não é só uma compreensão intelectual, não é só ter uma doutrina correta, é preciso um coração quebrantado e contrito, é preciso uma alma que se derrama diante do altar do Senhor. Para adorarmos ao Senhor, os nossos lábios têm que cantar hinos que vêm não só do nosso pulmão, mas que pulsam do nosso coração. Será que quando nós estávamos cantando aqui hoje à noite, era essa adoração que nós estávamos manifestando a Deus? Uma adoração de devoção, de contrição? Estávamos empolgados por estarmos na casa de Deus? Ou esse tempo da adoração para nós não é importante? O que é importante é só o que a gente aprende da Bíblia. Pronto, eu aprendi como se fosse só uma aula, como se a igreja fosse só uma live que eu estou assistindo de uma explicação de uma passagem bíblica. Pronto, fui para casa. Esse negócio, eu estar oferecendo adoração ao Senhor, não, isso aí exige que eu me devote, que eu vá colocar minha voz, que talvez não seja tão afinada, não seja tão bonita para fora. Não. Eu não quero pagar mito, não quero passar essa vergonha, eu não quero ter que passar por outras coisas. Então eu não quero ter essa devoção a Deus. Eu prefiro me retrair. Eu prefiro ficar na minha. Deixa os outros cantarem. Quem tem o dom de cantar, canta. Eu fico aqui só assistindo. E se perde o privilégio de adorar a Deus. Muita gente pode estar aqui no culto hoje, assistindo, de fato, a igreja adorar a Deus. Só assistindo. E você perdeu o privilégio de ser um adorador. De ser alguém que está colocando os seus lábios como oferta suave ao Senhor. Como gratidão a Deus por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele tem feito, por tudo o que Ele vai fazer. Será que nós somos adoradores realmente? Herodes tinha informações, ele conhecia muito do Antigo Testamento. E agora ele sabe exatamente onde o menino vai nascer. É em Belém da Judeia. Então ele tem o que precisa saber. E ele ainda manda os magos para Belém e diz assim aos magos: ei, venham cá, deixa eu falar aqui uma coisa em segredo com vocês. Vamos fazer o seguinte: vocês vão, certo? Vão para Belém, vocês cheguem lá, adorem o menino,
vocês voltem para cá e vocês me digam bem direitinho como foi, que vocês aprenderam, onde é que ele está, qual a casa, como ele é, que cor é o menino, qual é o nome dos pais. Me digam tudo isso, porque eu também quero ir adorar. Mas será que Herodes tinha a mesma devoção que os magos para ir adorar a Deus? Será que Herodes estava preocupado realmente em adorar o menino? Nós sabemos que não. Ele queria, era uma oportunidade para destruir aquela ameaça, para matar o Senhor Jesus. E ele achava que era mais fácil fazer isso enquanto ele ainda fosse um recém-nascido. E ele então envia os magos que, de um modo ingênuo, eles não estão preocupados com armadilhas, com artimanhas, com perigos. Eles só estão pensando em adorar Cristo. Eles não estão nem ligando para outra coisa. Eles vão empolgados para Belém. E eles vão, depois a gente volta, o rei Herodes vai querer adorar também. Nós vamos dizer. Até então eles estão inocentes. Porque eles não percebem que era apenas uma artimanha, era apenas uma armação de Herodes. Que Herodes não queria adorar a Cristo de jeito nenhum. Ele estava só tramando. Ele estava apenas fazendo uma artimanha para conseguir se manter no trono por mais algum tempo. E de fato por pouco tempo. Só adiantando o que nós vamos ver no próximo domingo. Herodes, ele morreu poucos anos depois. Ele morre historicamente no ano 4 antes de Cristo. Talvez isso vá dar um nó na sua cabeça. Como é que Herodes está aqui? Cristo nasce nos dias de Herodes, como o versículo 1 diz. E Herodes morre 4 anos antes de Cristo. Como é que ele morre 4 anos antes de Cristo vir e Cristo nasceu nos dias de Herodes? Que história é essa? Não é esse que vai dar na minha cabeça. Calma. Não foi assim que mudaram o calendário. Quando Cristo nasceu, alguém chegou, pronto. O Cristo nasceu, vamos mudar agora o calendário. A partir de hoje é depois de Cristo e de ontem para trás é antes de Cristo. Não foi assim que fizeram. Já na Idade Média, então o imperador romano resolve mudar o calendário. E então ele vai tentar fazer uma estimativa aproximada de quando Cristo nasceu para ser o ano 0. Mas nós percebemos que esse calendário ele tem uma margem de erro de pelo menos 1 ou 2 anos. De pelo menos 4 ou de 4 a 6 anos. Né? Cristo poderia ter nascido no ano 6, no ano 5 ou no ano 4 antes de Cristo. No ano que Herodes morreu, ou 1 ano ou 2 antes. Então não sabemos exatamente em qual ano foi. Mas Mateus é o que coloca para a gente um pouco mais sincronizado com a história secular, o nascimento de Cristo. Então Cristo nasceu antes do ano 4 antes de Cristo. Ou seja, nós estamos em que ano hoje do calendário que usamos? Qual é o ano? 2023, depois de Cristo. Certo? Porém, se nós levarmos em conta que Cristo veio talvez em uns 5 anos antes, nós deveríamos dizer que o nosso calendário nós estamos em que ano? 2028, depois de Cristo. Porque há alguns anos aí que não entraram na conta do calendário, erraram na conta. Porque Herodes morreu 4 anos, no ano 4 antes de Cristo. Não 4 anos antes de Cristo vir, ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Diante disto, nós ficamos perplexos em perceber que ele não conseguiu conter a ameaça. Quando não há devoção, quando nós tentamos criar uma adoração fictícia, uma adoração falsa, simplesmente para tirar vantagem, nós é quem vamos pagar o preço, e um preço caro. Lembra de um outro Herodes depois, descendente desse, que exige adoração para si, dizendo que é um Deus? Ele tinha decapitado já os apóstolos, e aí foi comido por um verme e morreu. Tantas e tantas pessoas que tentam se engrandecer, que tentam se exaltar, que exigem adoração e devoção para si, ao invés de se renderem com devoção e adoração ao verdadeiro Deus, acabam pagando um preço muito, mas muito caro, por viverem uma vida centrada em si, e não uma vida de devoção ao Senhor. E Herodes então os despede, e eles saem em busca do menino para adorar. A partir do versículo 9, nós percebemos que a adoração, ela exige um outro tipo de abnegação. Além de exigir determinação e além de exigir devoção, para conseguirmos adorar a Deus, nós também teremos que estar com o nosso coração aberto para doarmos a Deus. Quando nós falamos em doação,
normalmente pensamos em coisas materiais, pensamos em dinheiro, pensamos em oferta. Isso faz parte, sim. Não há dúvidas de que a adoração financeira, a adoração material, também faz parte da adoração a Deus. Afinal, dele é o ouro, a prata, e o modo como nós administramos nossos recursos, como nós investimos na obra, no reino, isso mostra onde está o nosso coração, sem dúvidas. Mas não é a doação apenas do recurso financeiro. A doação do nosso tempo, a doação da nossa energia, a doação dos nossos dons, a doação dos nossos talentos, das habilidades que temos, a doação em assumir ministérios, em ouvirmos críticas, em termos que nos sacrificar, abrir mão de uma coisa ou de outra. Não há como adorar a Deus sem abrirmos mão de alguma coisa. Aqui eu queria dar um exemplo, talvez que seja marcante para nós, é o exemplo de Abraão. Até que ponto Abraão estava disposto a doar a Deus como uma oferta ao Senhor? Ele estava disposto a doar o seu filho. Já pensou? Se para nós é difícil talvez devolver o dízimo, que é do Senhor, nem é nosso, a gente estará furtando do Senhor se ficarmos com algo que não nos pertence. Se para nós é difícil entregarmos a oferta com um coração grato a Deus por Ele ter nos sustentado, se para nós é difícil doarmos um tempo para estarmos numa reunião, estarmos um tempo num culto porque a central não está legal, para nós é difícil doarmos energia e talentos para assumir funções na igreja, imagina para alguém doar um filho. E Abraão fez isso. Como nós estamos com o nosso coração de doadores diante do Senhor? Será que estamos prontos a adorar mesmo a Deus? Ou será que a adoração a Deus é sem preço, sem exigência? Só aquilo que é cômodo para mim, aquilo que não vai exigir nada a mais de mim. Como nós nos vemos realmente como adoradores? Olhando o que o texto diz, versículo 9, depois que ouviram o rei, os magos então, eles partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. A ideia que dá é que quando chegaram perto de Jerusalém, aquela estrela que eles vinham perseguindo, o que aconteceu com aquela estrela? Ela simplesmente desapareceu. Quando chega perto de Jerusalém, aquela estrela some. E agora? Não, agora, já que a gente não está vendo a estrela, o que é que nós vamos fazer? Vamos perguntar. Onde é que o menino vai nascer? Onde é que o rei... Então eles saem perguntando. Quando eles saem de Jerusalém, depois de terem passado por Herodes, quem aparece de novo para eles verem? A estrela. E eles olham a estrela, então eles vão acompanhando a estrela, até que, de um modo milagroso, de um modo sobrenatural, essa estrela para sobre a casa, de algum modo que identifica que aquela é a casa onde o menino está. E eles então entram. Versículo 10, eles veem a estrela e eles se alegram, não é nem com o menino, eles se alegram porque voltaram a ver a estrela. Olha, apareceu. E eles vão então, e quando chegam, entram na casa onde o menino estava. Aqui só uma curiosidade interessante, a palavra grega que é usada para menino, não é recém-nascido. Então não é como é feito naquelas cantatas de Natal, naquelas dramatizações que está lá um monte de bicho, Jesus no meio, deitado numa manjedoura, e aí tem os pastores de um lado e os magos do outro. Não, quando os magos chegam, o ambiente aqui já é totalmente diferente. Não é mais um recém-nascido, a palavra grega já fala de um menino. Ele já deveria ter talvez aí 1 ano ou 2, talvez. Então já não era mais alguém ali que tinha acabado de nascer. E os magos adentram nessa cena. E o destaque está, eles veem quem quando eles entram? Eles veem Jesus e veem Maria com Jesus. E eles, diante do Senhor Jesus, eles prostram, eles adoram a Jesus. Eles estão com um senso de dever cumprido, eles estão satisfeitos.
Porque aquilo que eles vieram fazer, finalmente conseguiram. Encontraram o rei dos judeus, que deveria ser adorado. E agora eles estão aqui diante do rei, para adorá-lo, em espírito e em verdade. Pronto, eles viram o menino, se prostraram, adoraram, agora podem ir embora. Não é verdade? É só isso? O que eles fazem? O que eles fazem? Eles abrem os seus tesouros que eles trouxeram para o Cristo. Eles não querem chegar de mãos vazias para adorar. Eles querem trazer alguma doação para o rei. Eles trazem presentes. Quais são? Ouro, incenso e mirra. Daí até algumas pessoas dizem, quantos eram os reis magos? Eram quantos? Quantos eram, pessoal? Mas muita gente diz que eram 3, né? Por quê? Porque tinha ouro, incenso e mirra. Então cada um vinha trazendo só um presente. O texto não diz que era assim, nem diz quantos eram, se eram 2, se eram 5, nem quantos presentes cada um trouxe, só diz que o que eles trouxeram foi ouro, incenso e mirra. Nem adianta tentar botar nome nesses magos, porque isso aí tudo não há nenhuma comprovação histórica dos magos, muito menos que eles são reis, né? Até colocado como os reis magos. O texto não diz que eram reis, o texto diz que eram magos, que estudavam as estrelas e que encontraram uma estrela que sobrenaturalmente revelou que Cristo tinha nascido. O que é mais marcante é isso. Aquela estrela não era apenas uma coisa diferente, mas era uma coisa que mostrava para eles que o rei dos judeus tinha nascido. Como Deus revelou isso através de uma estrela para eles, nós não sabemos. Mas que foi dessa forma que aconteceu, isso foi. Uma questão talvez que alguém possa ficar curioso é por que ouro, incenso e mirra? São 3 elementos comuns usados naquela época. O ouro ligado à realeza. Então o ouro era uma coisa que você oferecia a alguém que era importante. Não quando você ia comprar alguma coisa você tinha que pagar, mas se fosse uma coisa cara aí você pagava com ouro, não era com prata ou com algum outro tipo de moeda. Mas quando você dava ouro de presente a alguém, quem era a pessoa que você ia dar ouro de presente? Tinha que ser uma pessoa muito rica para você só ter condições de dar ouro. Porque não vou dar isso aqui que é besteira, já tem tudo, então vou dar ouro para ela. Normalmente isso era um presente real que se dava. Você oferecia ouro aos reis como presente. Outra coisa que eles trazem é o incenso. A quem se oferecia incenso? O incenso estava ligado a um culto. Então quando você oferecia incenso a alguém, você estava ali acendendo o incenso, eram para o Deus que você acreditava que estaria recebendo suas orações. E é interessante que eles trazem um presente para um rei, trazem um presente para uma divindade, mas eles também trazem mirra. Esse é um presente que ninguém quer. Porque a mirra era muito usada para colocar no corpo de alguém que tinha morrido. Era usado para embalsamar. Então quando você dava mirra para alguém, você estava participando do funeral daquela pessoa. E é interessante que são justamente esses 3 presentes que eles trazem a Cristo: ouro, incenso e mirra. Será que era consciente? Será que foi involuntário, mas o Espírito Santo sabia e preparou dessa forma? Para que Jesus fosse aclamado por aqueles homens como rei, como Deus e como homem que morreria na cruz para salvar? Rei, Deus e Salvador seriam talvez o principal objeto do presente. Afinal, a mirra você daria para alguém, colocaria sobre alguém que morreria, que estava morrendo ali, para diminuir o odor, enquanto que o incenso você ofereceria como um culto, e o ouro para a realeza. Cristo recebe, ainda na sua infância, esses 3 presentes de uma única vez, de uma comitiva que vem para adorá-lo. E esse povo que faz isso, eles fazem questão de investir ouro, incenso e mirra, que não eram coisas tão baratinhas que você comprava em qualquer esquina, mas eles não queriam adorar o menino de mãos vazias.
Eles fizeram um sacrifício para adorar a Deus, para entregar ao Senhor alguma coisa. E aqui nós podemos nos lembrar também de Ananias e Safira, que queriam ter a pompa de serem adoradores, mas que não eram honestos na entrega dos seus bens. Podemos lembrar de Caim, que foi rejeitado justamente porque ele não tinha um coração doador. Ele foi dado o que sobrou. Como será que está o nosso coração de adorador com as doações? Com o nosso coração, com o nosso ser, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com tudo que nós investimos na obra do nosso Deus. Será que nós estamos como esses magos? Será que nós estamos como Herodes? Ou será que nós não estamos nem como um, nem como outro? É impressionante o contraste que é feito. Pessoas do Oriente, que não eram judeus, que não eram de Israel, que eram gentios e até astrólogos, vêm de fora para adorar ao Senhor, com uma atitude de adorador, uma atitude de devoção, pessoas que estão ansiosos para coroar o rei dos judeus. Enquanto que Herodes, enquanto que os sacerdotes que eram responsáveis pelo culto a Deus, e os escribas, que eram responsáveis pelo estudo do Antigo Testamento, não estão interessados em adorar a Deus, porque o preço que vão pagar é um preço caro. Eles não querem pagar preço para isso. Mas os magos não, estão dispostos a pagar o preço que for preciso para adorar ao Senhor. E eles de fato adoram e cumprem com excelência a sua missão. Na volta, eles então, ao se prepararem para retornar, o Senhor aparece em sonho para os magos e os adverte a não voltar por Herodes, que aquilo ali era uma artimanha dele e tudo, então eles vão por outro caminho. Herodes, obviamente, vai ficar furioso com isso, mas isso nós veremos na pregação seguinte, como Herodes então vai tentar resolver o problema agora. O que nós podemos não aprender apenas intelectualmente para a nossa vida, mas tirar de lições práticas para a nossa vida como adoradores? Primeiro, nos avaliar. Será que eu sou de fato um adorador? Afinal, a adoração exige abnegação. Será que eu tenho determinação para adorar a Deus? Ou cansaço, fadiga, tempo, dinheiro, não ter o transporte, está chovendo, o clima não está legal, alguma coisa é um obstáculo para eu adorar o Senhor? Não, eu quero dormir mais, afinal, todo dia eu acordo cedo, domingo tem que acordar? Não, eu não quero ir domingo à noite, eu tenho outra coisa para fazer, tem uma programação mais legal que apareceu, e a gente começa a encher. Será que nós somos adoradores? Temos a determinação? Segundo, será que nós temos de fato a devoção, ou só somos apenas religiosos? Será que nós temos intimidade com Deus? Nosso coração se derrama diante do Senhor? Nossos lábios se enchem de alegria em cantar a Deus? Nossos olhos estão ali acompanhando cada palavra que está sendo feita na leitura bíblica? Folheamos nossa Bíblia, acompanhamos. Será que é assim que nós fazemos? Ou não temos essa devoção? Para nós a gente vai por uma obrigação, e não tem empolgação de estar folheando esse livro. Será que nós somos de fato doadores? Ou será que a gente oferta por constrangimento, entrega o dízimo talvez por obrigação, investe para um missionário por pena? Ou será que nós estamos olhando para Deus quando nós investimos no missionário, na igreja, em alguma coisa? Nós estamos olhando em como Deus vai ver aquilo, não simplesmente como aquela pessoa vai ter necessidade suprida. Para onde nós estamos olhando é o que vai determinar se somos adoradores ou não, se a nossa adoração está correta ou não. Aqui nós temos alguns exemplos positivos e negativos para seguirmos. Podemos ser como pessoas que determinadamente, de um modo devocional, doam a si mesmo como adoração ao Senhor. Ou podemos ser como pessoas que, ou por indiferença, ou por comodismo, ou por algum outro motivo egoísta, não se dispõem a adorar a Deus como Ele deveria. A diferença é o que você vai colher daquilo que você pensa ser adoração. Afinal, não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se semeamos adoração, certamente colheremos um preço maravilhoso do Senhor. Mas se nós
semeamos entretenimento, infelizmente, não há nada que esperarmos para receber do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e que sejamos verdadeiramente adoradores em espírito e em verdade.